Olá, estamos começando pela TV Câmara de Araçatuba mais uma edição do programa Identidade Pública. Nesta atração você fica sabendo um pouco mais sobre a história de vida pessoal e profissional de personalidades que hoje atuam em nosso município. Na edição de hoje, temos a presença do professor José Fernando Garcia, livre docente em Bioquímica da Unesp de Araçatuba. Professor José Fernando, inicialmente eu gostaria de agradecer pela sua presença e participação aqui em nosso programa. Prazer é todo meu, é uma honra estar aqui hoje. Vamos começar este nosso bate-papo, então, tratando sobre a sua origem. Que local o senhor nasceu? Eu nasci em São Paulo há 4 décadas e num lugar bem diferente do que é hoje, né? Um São Paulo bem mais tranquila, e vim para cá em 97. Sim. E nesse período da infância, quais que são as principais recordações que o senhor tem? Eu pensando nisso, né, nesse tempo, a gente primeiro nota que já faz bastante tempo, 4 décadas é bastante, né? Mas eu me lembro que na década de 70, 80, São Paulo, eu morava na Zona Sul, era um lugar onde se podia andar tranquilamente. Eu me lembro de pegar um ônibus e cruzar a cidade da Zona Sul até o centro de São Paulo, por exemplo, para ir numa loja de filatelia para comprar selos, né? Coisa totalmente fora de moda hoje, né? Então isso me lembra muito a possibilidade de andar de ônibus, a possibilidade de jogar bola na rua. Eu morava num lugar perto da atual Avenida Berrini, muito famosa lá em São Paulo, que era um córrego. Na verdade, a Avenida Berrini era um córrego, Sim, cheio de mato e rua de terra. E hoje aquela região talvez seja mais valorizada de São Paulo. Sim. Os seus pais, eles tinham quais profissões? Meu pai era contador, por a maior parte da vida ele foi contador, e minha mãe era dona de casa, padrão classe média típico. Nós morávamos numa casa na Zona Sul, no Brooklyn, e meu pai assim foi até bastante tempo. E aos 60 anos, por várias situações, ele acabou entrando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como servidor, por concurso, e lá ele ficou por 10 anos e se aposentou aos 70 na compulsória. E aí foi quando eles realmente finalizaram a carreira, nós já estávamos grandes e crescidos. Sim, o senhor tem mais um irmão? Tenho mais um irmão, que é o José Eduardo. Ele se formou também em veterinária, como eu, em Jaboticabal, e hoje ele mora em Recife, é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Bom, retomando um pouco a sua fase escolar, seus primeiros anos de escola foram cursados no Colégio Meninópolis, em São Paulo. Quais que eram as características deste colégio, professor? Pois é, esse colégio era um colégio de padre, e naquele tempo, eu me lembro, a gente entrava no colégio no pré ou no primeiro ano e saía no terceiro colegial, né? Parece que era até meio pecado se trocar de colégio. Quem trocava era quem não era muito bom aluno, né? Nesse meu tempo a gente ficava o tempo todo. Eu fui do pré-primário até o terceiro colegial nesse colégio. Era um colégio de padres, ele era coordenado por uma missão chamada Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras, da Igreja Católica, com padres missionários e tal. Então tinha todo esse componente missionário, e era um colégio só de homens e meninos. Por sorte havia ao lado, no quarteirão do lado, o Colégio das Meninas, que era o Beatíssima Virgem Maria, também da Igreja Católica. Então esse colégio tinha essa característica, era um colégio talvez um pouco rígido e tal, mas onde eu tive anos muito interessantes, experiências muito boas, amizades muito fortes. Qual que foi o tipo de formação, professor, que o senhor destacaria que esse colégio trouxe para a sua vida, como pessoa, também como profissional futuramente? Pois é, 2 coisas eu acho. Claro que havia o componente da igreja, né? Então, como eram padres missionários, trabalho com comunidades, creches, orfanatos, então, de alguma forma, isso não era obrigatório, mas eu me envolvi. Então, um grupo de jovens, isso foi a marca desse meu tempo, dos 12, 13 até os 16, 17 anos. E uma coisa que o colégio tinha, que eu às vezes não encontro hoje em dia com os meus filhos, porque mudou o ensino, mudou a educação, era que a gente tinha que ler os livros, a gente tinha que ir a fundo na informação, e a informação não era fácil como hoje, né? Não tinha Google, não tinha internet, não tinha apostila. Então esse tipo de coisa do se virar sozinho, do ter autossuficiência. Os meus pais não viam minha lição, minha tarefa, não me lembro de mãe e pai corrigindo isso. Meu pai trabalhava bem cedo de manhã até bem tarde à noite, minha mãe também muitas vezes não tinha condições de fazer isso, e a gente se virava sozinho. Outros tempos. O senhor toma isso como positivo. Qual que é a avaliação que o senhor faz hoje a respeito desse controle que os pais exercem sobre os filhos? Qual que é a sua opinião? Pois é, eu não posso falar porque eu estou no meio da tempestade, né? Então eu não posso opinar. Eu tenho filhas no caso, nessa idade, entre 10 e 13 anos de idade, e a gente não sabe o que será.
E eu também não gosto de ser saudosista, porque é meio fora de moda ser saudosista, né? Ah, era bom no meu tempo e tal. Mas eu acho que, assim, hoje em termos gerais, o que está acontecendo, e talvez seja um aspecto negativo, é que os pais interferem muito na vida dos filhos, no aspecto da segurança, do transporte, das amizades, das relações, do fazer ou não fazer a lição, das responsabilidades na escola. No fim das contas, você gerencia a vida do filho, né? Sim. E, como pai, eu tento fazer o contrário, tento deixar as crianças terem independência, e isso é um processo difícil também, porque eles nasceram e foram criados assim. Então, essa experiência, essa coisa de deixar fazer, deixar assumir as responsabilidades, isso eu acho que foi a experiência mais interessante. Como que era o aluno José Fernando na escola? Eu não era o tipo nota 10, mas também não era o tipo que tinha que sempre ser empurrado em recuperação. Acho que foi um aluno médio, né? Mas o mais interessante é que era um aluno que, talvez fruto daquela época, que ia atrás das coisas, que tinha que se virar sozinho. Se dedicava. Me dedicava. Eu acho que, sim, não estou aqui para falar de mim e dizer que era isso ou aquilo, mas eu era um aluno médio, normal, e acho que foi isso que aconteceu. Sim. E daí, professor, como que surgiu o seu interesse pela área da medicina veterinária? Como que despertou interesse em seguir essa carreira? Pois é, às vezes são coisas, um estalo, uma experiência te dá essas visões, né? Eu me lembro de que em todas as férias eu passava na cidade de Itu, onde moram meus familiares, pelo lado da minha mãe, e lá eu convivia com um tio. Esse tio era mais jovem do que a minha mãe, meu irmão mais novo, e ele muito envolvido com sítio, carne, cadeia da carne, frigorífico, açougue, comércio. E eu entrei nessa roda e eu vi que interessante era a produção animal, as cadeias produtivas. Me interessei muito pela área de agropecuária. Outra pessoa que me influenciou muito foi um primo de São José dos Campos, que também me disse, olha, agronomia é um negócio legal. Então eu fiquei entre agronomia e veterinária e achei que veterinária tinha mais interesse e era mais interessante para mim, eu tinha mais afinidades. Bom, em meados da década de 80, o senhor ingressa no curso de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo. Era bastante concorrido na época, professor, o curso? Eu não sei como são as estatísticas hoje, né? Hoje houve um aumento do número de vagas nas universidades, no número de universidades que mudou esse panorama. Mas era concorrido, acho que eram 30 e pouco, entre 30 e 40 candidatos por vaga. O vestibular da USP sempre é muito concorrido. Sim. Logo que eu saí do colegial, eu prestei e não entrei. E não teve problema, fui fazer o tal do cursinho e durante o cursinho descobri que por um candidato eu não havia entrado naquele primeiro ano. Então isso me deu uma certa tranquilidade e no ano seguinte, então eu entrei logo e deu tudo certo. Qual que é o segredo, professor, para conseguir entrar numa universidade pública, numa universidade federal bastante concorrida? Bom, se eu soubesse eu te contaria, eu não te contaria, talvez eu cobrasse por essa informação. Mas eu acho que assim, talvez pela minha experiência, pelas pessoas com quem eu convivo, a primeira coisa é querer, né? Hoje eu tenho visto jovens de 16, 17, 18 anos, para quem eu pergunto, e aí, qual a tua carreira, qual a tua escolha? E aí o jovem diz, medicina. Ah, que legal, e quando é o vestibular da USP, da Unesp, da Unicamp? Ah, não vou prestar. Peraí, mas como não vai prestar? Não é muito difícil. Então eu acho que assim, a tua pergunta sobre qual é o segredo, a primeira coisa é querer. E a segunda é se preparar, né? A Unesp tem uma experiência muito bem sucedida que é o cursinho da Unesp, que é um programa que a Unesp desenvolve, a reitoria, enfim, e que põe os alunos que entraram na Unesp para dar aula nesse cursinho. E esse cursinho é muito bem sucedido, muitos estudantes ingressam na Unesp através desse cursinho. É grátis, é muito baixo o custo. Então, assim, querer, talvez sendo meio piegas, né, mas querer é poder nesse caso. Um indivíduo com 16, 17, 18 anos, independente da bagagem que ele teve, pode ser um pouco melhor, um pouco pior, ele tem que querer muito isso. Isso vai abrir portas, né? Queira ou não, hoje uma boa universidade vai gerar o que se convencionou chamar de rede de relacionamentos ou networking. Então, se o sujeito tem essa rede de relacionamento, ele tem mais chance de ter um trabalho, de ter um posto, uma posição no futuro. Sim. Professor José Fernando, qual foi a experiência que os anos da Universidade de São Paulo trouxe para o senhor? Bom, eu acho que estudar na USP é um privilégio, porque eu estudei em São Paulo, na USP São Paulo, me lembro do primeiro dia chegando lá, aquela imensidão, uma cidade universitária, eu falei, meu Deus, nunca vou conhecer isso.
me lembro de, nos últimos meses, conhecendo aquela universidade toda. Então, a oportunidade de fazer curso de línguas, a oportunidade de frequentar um clube bem estruturado, conhecer colegas de outras disciplinas, viver uma vida universitária no sentido total da palavra. Isso é o que, às vezes, em outros campi, no interior e tal, a gente tem essa deficiência, né? Os alunos não têm exposição a tantas experiências. Mas a melhor experiência foi essa, a convivência com outros alunos de outros cursos, outras áreas. Sim, e aí em relação à vida acadêmica ainda, como que era? O senhor costumava frequentar as festas universitárias? Sim, não só frequentava como organizava, né? Porque eu fui... Tinha uma atividade bastante grande política, fui presidente do centro acadêmico, fui presidente da Atlética, fui representante sempre que naquele tempo ainda havia essa discussão muito ideológica na universidade, esquerda-direita, e isso estava acabando, né? Perdendo força, mas eu sempre participei muito. Então, sim, participava. As festas são uma outra boa parte da tua formação, é a formação social, né? Sim. É aí que você conhece pessoas, amigos, futuros contatos, namoradas, aí vai. Professor, quem o apoiou durante o tempo de permanência na universidade? Bom, em termos morais e intelectuais, foram os meus pais, né? Na verdade, eles me apoiaram sempre porque eles tiveram uma atitude muito interessante, né? Eles, ao não me influenciar, eles me influenciaram bastante, né? Me deixaram a livre escolha, sempre diziam, qualquer profissão é boa desde que seja uma profissão honesta, que você faça o bem, enfim. Então esse foi um aspecto interessante. Agora, com relação ao apoio financeiro, né? Naquele tempo era interessante, eu me lembro que eu tinha muito drive assim para o comércio, então eu lembro que eu vendia brigadeiro, vendia sanduíche, que era famoso naquele tempo, não havia muita estrutura na universidade. Minha mãe me ajudava muito, então em casa a gente preparava isso e eu levava e vendia. E com isso eu tinha um dinheirinho aí para tocar, me manter, comprar livro e, enfim, viagens que eram às vezes necessárias. Sim, professor, o senhor acabou influenciando também o seu irmão, que seguiu a mesma carreira. Isso foi uma coisa interessante, né? Nós somos 4 anos, temos 4 anos de diferença e por isso a gente brigava muito, duas fases diferentes. E quando eu percebi que ele estava indo pelo mesmo caminho, eu fiquei muito preocupado, né? Eu pensei, poxa, ele vai seguir os meus passos, de repente ele só está vendo o lado bom da história, será que é isso que ele quer? Mas ele foi, de fato, mostrando que ele tinha muito interesse por essa área e hoje ele é muito bem sucedido, tem um trabalho muito bonito. Faz pouco tempo que ele está em Recife e lá ele está envolvido com várias, como é um lugar no interior, perto de Recife, mas no interior, ele está envolvido com o Projeto Rondon, com educação para leigos, ele está com várias atividades muito interessantes. Ok, professor, nós continuaremos esta nossa conversa daqui a pouquinho, porque o programa Identidade Pública fará um breve intervalo e voltamos já. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue, não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito é rajado com tom escuro e manchas brancas, e os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores no corpo, enjoo, febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance! A cocaína dificilmente vicia. E além de tudo, eu só cheiro socialmente. Essa droga não me controla. Eu sei que eu sou muito mais forte que a cocaína. Eu tenho controle do que eu tô fazendo. E, além de tudo, eu paro quando eu quiser, não tem erro. A cocaína não mata. A cocaína é uma mentira. Estamos de volta com o programa Identidade Pública, que hoje recebe o professor José Fernando Garcia, livre docente em Bioquímica da Unesp de Araçatuba. Professor, nós falamos um pouco no bloco anterior sobre a sua vida pessoal e um pouco profissional também. Mas vamos entrar nessa segunda parte do programa tratando após a formação universitária. Como que foi o seu ingresso no mercado de trabalho? Bom, eu, quando fazia graduação na Faculdade Veterinária da USP, eu
tive a oportunidade de fazer uma série de coisas, como eu já disse, extra, por exemplo, aprender outros idiomas, interagir com áreas novas, como por exemplo a área de biotecnologia que estava nascendo naquela época. Conheci um professor que marcou muito, que foi o professor Vizintim, esse professor que hoje é o diretor da Faculdade Veterinária, e todo esse ambiente me impulsionou de alguma forma a seguir a carreira científica. Eu gostava muito da ciência, isso foi algo que eu descobri ao longo da faculdade. E quando eu fui pensar o que era fazer ciência, eu descobri que eu tinha que fazer o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, toda uma continuação da carreira, ou seja, aquilo para começar a vida como cientista eu ainda precisava de mais uns bons anos de formação. Então eu procurei esse professor e disse, olha, eu gostaria de fazer o mestrado aqui contigo. E ele imediatamente disse, não quero você aqui, eu quero que você vá para algum lugar onde tem essa coisa nova chamada biologia molecular, técnica do DNA. Ele realmente, mais um que me jogou aí o desafio. E eu fui então para o Rio Grande do Sul, depois de várias correspondências e tal, eu fui para o Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sim. onde havia um centro de biotecnologia recém-inaugurado, em que a ideia foi trazer gente do Brasil e do mundo, especialistas, e fazer um ambiente de muita efervescência. E lá eu fiquei por quase 3 anos trabalhando no desenvolvimento de uma vacina contra o carrapato dos bovinos, usando DNA e técnicas que naquela época, em 1990, eram ainda muito novas. Mas isso foi uma escola importantíssima, foram bons anos da minha vida. Depois de lá voltei para São Paulo, agora esse professor me chama e fala, olha, agora eu quero você aqui, você aprendeu uma coisa nova, vamos trabalhar juntos. Foi um regresso à Universidade de São Paulo, onde eu fiz o doutorado de 93 a 95 com o professor Vizintim. Trabalhei na época com embriões, com tecnologia de embriões, testes de DNA em embriões. E quando terminei o curso de doutorado, logo surgiu a oportunidade de eu ingressar na Universidade de São Paulo, onde eu fiquei por 2 anos, quase 3 anos, como docente. E isso foi... E já estava com minha esposa, prestes a casar, e ela era docente aqui de Araçatuba, então ela vem, eu vou, e a decisão foi para que eu viesse. Então eu pedi demissão da USP, o que foi uma coisa traumática por um lado, mas deliciosa pelo outro, porque eu largava o bem estabelecido e ia para o desafio, né? E vim para Araçatuba profissionalmente em 97. Sobre isso, a minha próxima pergunta, que é a sua vinda aqui à região noroeste. Inicialmente o senhor ficou em Birigui, depois passou a lecionar aqui em Araçatuba, foi isso? Enquanto eu ainda estava na USP, minha esposa era docente aqui, a gente morava em Birigui, porque a família dela é de Birigui. E logo que eu vim também, isso teve que continuar, por uma questão, era mais prático, a gente estava no começo da nossa vida, filhos pequenos, mas foi em 99 eu me mudei para Araçatuba, depois de ter ficado 2 anos em Birigui. Quais que foram as principais impressões que a cidade de Araçatuba trouxeram para você? Eu acho que as impressões que eu tive quando eu cheguei, né, não só... Eu não diria só Araçatuba, mas inclui Birigui, a região toda. Eu me lembro naquela época não havia avião, o avião era uma coisa fora da minha alçada. Eu vinha de ônibus, então às vezes toda semana ia vir, então muito quente. Quando chegava de madrugada, aquela misto de calor e fresco, aquele cheiro de flor, de natureza, né? Aquela capacidade, a tranquilidade de caminhada rodoviária. Bastante diferente da realidade de São Paulo. Pois é, já São Paulo não tinha mais aquele glamour, aquela graça que tinha quando eu era criança, né? Então foi de certa forma esse reencontro, assim, com um lugar muito tranquilo, né? As pessoas sentadas na calçada. A gente ainda vê isso hoje aqui. Sim. Acho que se perdeu a partir de um certo tempo, mas ainda a gente vê, quem sabe a gente consegue resgatar isso ainda. Né? Bom, o senhor é casado também com uma professora universitária e tem 2 filhas? Isso, tem 2 filhas, Lara e Maria, de 13 e 10 anos. Sim. E em relação a... O senhor teve uma experiência também fora do país. Eu gostaria que o senhor relatasse um pouco sobre como que foi. Eu vim para cá em 97, então já faz 13 anos, e assim foi, vim com mala e cuia, como diz o ditado popular, comecei a montar, fazer o que eu sabia fazer, que eram projetos de pesquisa, alunos de pós-graduação, laboratório na área de tecnologia, de DNA, etc. E em 2003 aconteceu uma coisa interessante, eu fui a um congresso na Europa e eu vi num mural uma vaga para trabalhar na Agência Internacional de Energia Atômica,
numa cooperação com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Esse sempre foi um sonho que eu alimentei desde o tempo da veterinária lá na USP e nunca vi a possibilidade disso se concretizar. Quando eu vi essa posição, eu vi que ela tinha muito o meu perfil. Então, retornando ao Brasil, eu mandei todos os documentos, enfim, o material que era necessário. E, para minha surpresa, eu fui selecionado. Havia 90 candidatos, eu fui o candidato selecionado. Eu não tinha nenhum contato prévio com eles, nada. E, por isso, com muita honra, eu assumi esse posto no final de 2003. Sim. E fiquei lá até o final de 2005. Eu fiquei 2 anos quase 2 anos e meio. E eu trabalhei nessa unidade das Nações Unidas que cuidava da aplicação de tecnologia nuclear para fins pacíficos. No meu caso, na pecuária. Então, eu cuidava de projetos na área de genética e biotecnologia na Ásia, na África e na América Latina. Como que foi essa vivência fora do país, professor? Acho que isso de novo, mais um privilégio na minha vida. Foi uma coisa interessantíssima. Eu, quando fui para lá, já havia viajado muito e achava que eu sabia tudo, né? Mas você sempre cai do cavalo, tem novas experiências, morar num lugar por tanto tempo, lidar com todas as questões do dia a dia sempre é muito difícil. Mas eu fiz muito bons contatos, muito boas amizades, o trabalho foi muito legal, aumentou minha rede de relacionamentos, permitiu que eu engrenasse outros trabalhos. Hoje eu tenho contatos em vários países com gente de alto gabarito. E o mais interessante, talvez, de tudo isso foi que a minha família também teve a oportunidade de ficar uma temporada lá. Não todo o período, mas pelo menos um semestre, algumas idas. Então, isso foi muito interessante também em termos familiares. Sim. Bem, hoje o senhor é professor e ministra 2 disciplinas no curso de Medicina Veterinária daqui de Araçatuba. E o projeto Genoma. Gostaria que o senhor explicasse um pouco para o telespectador do que se trata, em que consiste esta linha de pesquisa. Pois é, essa foi também dentro dessa continuidade, né, foi parte do que aconteceu lá em Viena, trabalhando para esse organismo. Eu conheci pessoas, tive trabalhos por conta do trabalho que eu desenvolvia lá com outros grupos de outros lugares do mundo. E o que está acontecendo hoje na ciência, ou aconteceu nos últimos 10 anos, é que se resolveu fazer o genoma do maior número de espécies. Primeiro se começou com o ser humano, porque conhecendo o código genético, quem sabe a gente pode fazer drogas, medicamentos, vacinas, enfim. Então, o genoma humano terminou em 2003, 2001, 2002, e aí começou a aparecer a possibilidade de fazer outros genomas. Então, o primeiro animal doméstico que se pensou em fazer foi o bovino, pela sua importância mundial. E nessa oportunidade eu participava das reuniões, dos congressos, e eu fui convidado a participar. Então, foi feito o genoma bovino, com um bovino da raça Hereford, que é uma raça típica da Europa e dos Estados Unidos, que foi a desvendar todo o código genético. Isso foi feito, levou 7 anos, um trabalho longo, que terminou ano passado e foi publicado na revista Science. Isso deu um grande prestígio, foi muito bom para todos que participaram, enfim. E na esteira dessa conquista que o grupo todo teve, nós resolvemos fazer o genoma do zebu, que é um dos projetos que eu estou envolvido atualmente. Então, eu estou coordenando um grupo que envolve colegas dos Estados Unidos e da Itália e da Inglaterra, e eu coordeno esse grupo com o intuito de determinar o código genético de um animal zebuíno, no caso da raça Nelore, daqui de Araçatuba. Na verdade não é nem de Araçatuba nem de Birigui, é do Guatambu, da fazenda Água Branca. É um trabalho novo e a gente pretende terminar até meados desse ano e, quem sabe, pôr o Brasil também, mais uma vez, nessa posição de liderança científica. Além daqui do campus de Araçatuba, o senhor tem relação com as outras universidades aqui no estado? Sim, nós temos muito relacionamento com a Unesp de Botucatu e de Jaboticabal e com a USP de São Paulo e a USP de Pirassununga. Existem um grupo de jovens, não tão jovens mais, mas enfim, nós éramos jovens há 10, 12 anos atrás, que se reúne, discute ciência e tecnologia na área de biotecnologia, e a gente, com relativa frequência, se encontra. A gente se encontra muito no Congresso da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, que é a SBTE, da qual eu fui presidente até o mês passado. Esse é um evento muito interessante, onde todo mundo vai e troca ideia, enfim. O professor, o senhor também orienta várias pesquisas, tanto de mestrado quanto de doutorado. Quais que são os principais temas? Assim, tem uma relação? Talvez o que une todos seja a biotecnologia, a análise do DNA. Mas hoje a gente tem trabalhos na área de
monitoramento da diversidade genética em animais de produção. Por exemplo, a endogamia, que é o cruzamento de animais, o sangue fechado, né, na criação dos animais, pode ser um problema se não for monitorado, ao mesmo tempo que ele pode ser útil para a formação de linhagens. Então a gente usa técnicas de DNA para monitorar esses cruzamentos em bovinos, ovinos, caprinos e bubalinos. Basicamente esse é o escopo do trabalho que a gente desenvolve. Temos alunos de mestrado, de doutorado, iniciação científica e não só daqui como também do exterior. Você falando um pouquinho mais a respeito da cidade de Araçatuba, qual que é, na sua opinião, o caminho para o desenvolvimento maior da cidade? Bom, eu acho que Araçatuba é uma cidade média, né? Talvez considerada como média. E por isso ela tem suas vantagens e desvantagens. Eu acho que a gente deveria se agarrar nas vantagens e minimizar as desvantagens. Quais as vantagens? É uma cidade administrável, uma cidade habitável, uma cidade que tem problemas sanáveis, né? Então, na minha opinião, e eu falo isso não só de Araçatuba, mas de qualquer cidade, de qualquer vila, a gente tem que ter menos ideologia e mais trabalho, né? No nível municipal, pelo menos, tanto no executivo quanto no legislativo, o que nós precisamos é de zelador, síndico. As pessoas têm que se entender como voluntários, tanto os senhores vereadores, o senhor prefeito, todo o corpo, digamos, administrativo, tem que se entender como voluntário, né? Se não for assim, se for agenda própria, se for agenda pessoal, eu acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que a cidade, eu vejo uma cidade, quando eu comparo, por exemplo, com São Paulo, ou mesmo com Campinas, Ribeirão Preto, Araçatuba, é possível que Araçatuba possa ser uma cidade limpa, segura, agradável, sem buracos, enfim. Então, eu acho que, assim, a minha visão é que a gente precisa, talvez, arregaçar as mangas e trabalhar mais, né? Bom, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Araçatuba. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito da participação da população. O senhor acompanha as sessões? Acha que a população deve estar acompanhando? Eu não só acompanho, como eu leio muito jornal, né? Às vezes o jornal tem muita fofoca e tal, mas ele te dá uma certa diretriz, né? A Folha da Região. Mas eu acho que deve participar. Inclusive, eu mesmo me senti imediatamente compelido a participar da última manifestação com relação ao asfalto, né? Eu acho que ficou ali demonstrado que com competência, com trabalho, com gestão, você consegue fazer 1 milhão render um monte de dinheiro, né? Por outro lado, se você trabalhar de forma a terceirizar simplesmente ou a outorgar a alguém fazer um problema que é vosso, você vai fazer com que isso custe muito mais caro. Então, assim, não sou aqui privatista, nem estatista. Eu acho que assim não é a questão é analisar o problema e atacar com as ferramentas que a gente tem. Acho que Araçatuba, de novo, é uma cidade bonita, agradável, todos os que vêm aqui gostam, ela só precisa ser bem tratada. E para isso não tem outro caminho senão arregaçar as mangas e trabalhar. Sim, professor, fora do ambiente de trabalho universitário, que atividades o senhor gosta de fazer no final de semana? Bom, normalmente a gente faz atividades acadêmicas e de trabalho, como acho que a maioria das pessoas em todo lugar. Mas eu gosto muito de música, eu retomei as aulas de piano e saxofone, então quando dá tempo eu faço isso. Também às vezes jogo tênis e recentemente tenho feito equitação, aí, jogado polo, que é uma novidade. Eu sou meio novidadeiro, como diz minha mulher, né? Mas eu acho que é legal a gente ter o maior número de experiências possíveis e, enfim, ter o maior número de conhecimentos possíveis. Ok, professor, nós estamos nos aproximando de momentos finais do programa. Gostaria de ouvir as suas considerações acerca da sua participação aqui hoje. Eu acho que é interessante. Recentemente eu tive a experiência de dar uma entrevista para o jornal Folha da Região em que falaram, fale o que você quiser. E assim foi. Foi muito bacana. As pessoas que leram falaram, nossa, que interessante isso, aquilo e tal, como as suas ideias. Aqui foi mais ou menos a mesma coisa, né? Você deixar a pessoa falar, parece um pouco autopromocional, mas a ideia não é essa, né? Se eu não falo o que eu sei, ou o que eu sinto, ou como eu penso, como que a outra pessoa pode saber se não for íntima, né? Então, dessa forma, a minha mensagem é extremamente positiva. Eu espero que vocês continuem com esse programa, tragam outras pessoas e que a gente passe a se conhecer melhor uns aos outros. Afinal, a gente mora numa cidade pequena, ainda bem, né? Sim. Professor José Fernando, mais uma vez eu agradeço pela sua presença aqui em nosso programa. Boa sorte em suas pesquisas. A você de casa que nos acompanhou, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa Identidade Pública.